que eu sempre faço com meu pai, quando a gente tá andando de carro. Quando a gente tá andando de carro, a gente escolhe, tipo assim, uma cor de carro. Tipo, eu escolho vermelho e ele escolhe, tipo, prata. E aí, a gente vai andando na rua até a gente chegar no destino. E antes de a gente chegar no destino, a gente vai contando quantos carros dessa cor a gente encontra. E, tipo, se chegar no destino e tiver mais carros da cor que ele escolheu, ele ganha. E se tiver mais carros da cor que eu escolhi, eu ganho. Cara, tem uma brincadeira parecida também com meu pai, que a gente, em vez de ser cores, a gente escolhe números de 0 a 9 e o número final da placa... Porque não tem 10 no final da placa, né? Você tem um ponto, tudo bem. Aí, o número que tiver no final da placa e que a gente escolheu, até a gente chegar no destino, é o número que a gente vai ganhar ponto. É tipo isso. Pô, maneiro. Com o nosso pai, a gente tinha uma brincadeira quando era menor, que antes da gente dormir, né, às vezes ele ia, e a brincadeira era a seguinte, a gente tava no quarto, né, pra dormir, aí ele perguntava, quantas luzes tem no quarto? Aí quem falasse primeiro, ganhava. Aí assim, tipo, quantas portas tem no quarto? Aí quem falasse primeiro, ganhava. Pra variar, você sempre ganhava, né? Não. Ai, gente, mas, cara, é muito legal ter essa relação, né? Mas uma pergunta, assim, sincera. O que vocês acham que faz um pai ser bom? Nossa, forte, né? Complicada essa pergunta. Cara, eu acho que o que faz um pai, né, ser eu acho que a presença dele. Ele tá ali disponível pro filho, tá com ele. Às vezes, sei lá, na escola, tendo uma apresentação, boa. um pai tá lá. Eu acho isso muito maneiro. Boa. Cara, eu acho que pra um pai ser bom, eu acho que é legal ele estar disposto pra ajudar o filho, né, nas situações que ele precisa. Pai ser um pai presente, né? Exato. Ser um pai presente. Poxa, e é muito triste a gente pensar que muita gente não teve um bom pai ou uma figura paterna na vida. Mas a gente precisa compreender que todo mundo pode ter um pai que é perfeito. Durante a sua passagem aqui na Terra, Jesus contou algumas histórias. Essas histórias eram chamadas de parábolas. Uma dessas parábolas que Jesus contou foi a parábola do filho pródigo, onde conta a história de um pai e seus 2 filhos. Um desses filhos se rebela contra seu pai e pede a sua parte da herança. O pai, muito triste, entrega a parte do seu filho. O filho sai e gasta toda essa herança de forma irresponsável, em festas e tudo que o mundo tem a oferecer. Quando ele gasta tudo e fica sem nada, ele vai trabalhar numa fazenda, onde ele come a comida dos porcos. E lá ele se lembra que na casa de seu pai, até os servos comiam do bom e do melhor. Então seu filho, muito relutante, vai até a casa de seu pai e pede perdão a ele. Mas ele fala, pai, que o Senhor me aceite como seu servo, porque eu não sou digno de ser chamado seu filho. Então o pai olha para seu filho com compaixão e o abraça e diz, você é o meu filho e eu te amo mais do que tudo. Vamos fazer uma festa porque o meu filho voltou para casa. O Senhor é esse pai. Jesus é o pai que se alegra quando você volta para casa. Jesus é o pai que não se lembra do seu pecado, que não se lembra daquilo que você viveu no passado. Ele só consegue se lembrar daquilo que você é hoje e que você decide ser, filho amado. E ele só consegue se alegrar em te ter de volta em casa. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o coração de Deus por você. Deus não te ama porque você é perfeito. Ele te ama porque você é filho. E Ele escolheu te amar. A minha história tudo começou realmente com a minha mãe e meu pai, né? Tendo um filho, a minha mãe teve um filho, mas infelizmente o filho dela morreu, se chamava Maria Eduarda. E aconteceu que eles começaram a interceder e orar, pedindo para que Deus trouxesse um outro filho para eles. Eles começaram a entrar na justiça em relação à adoção. Deus tocou muito no coração deles para adotar uma pessoa, né? Um filho. E aconteceu que eles me acharam lá em São Paulo, no interior de São Paulo. Foi uma
toda uma viagem, porque era muito difícil na época, demorava, até hoje, né? Demora muitos anos pra você conseguir um filho, conseguir adotar uma criança. Mas o meu demorou simplesmente 5 meses, foi algo muito rápido. Eu entendo, cara, que, tipo, foi tudo preparado, o Senhor foi preparando, sabe, um caminho, sabe, pra minha mãe e meu pai me terem. Minha mãe sempre brincava comigo falando que o cara não era da barriga, mas era do forninho. Ela sempre me metia uma dessa. E eu nunca entendia direito, né? Mas chegou numa idade em que eles decidiram falar comigo. Chegaram no meu quarto e falaram que eu era adotado e que eu não era, fui gerado biologicamente da barriga da minha mãe. Então, quando eu descobri, não mudou nada, porque eu sempre conheci eles, não conheci os meus pais biológicos. Eles sempre me amaram, sempre estiveram comigo. Então, tipo, não alterou nada assim na minha rotina ou algo da minha vida, né? Só por conhecimento de eu saber que eu era adotado. E eu nunca senti, cara, quando eles falaram que eu era adotado, eu nunca senti esse lado que muitas pessoas sentem da rejeição, né? Eu nunca senti isso. Pelo amor que eles sempre me entregaram, pelo amor que eles sempre deram pra mim, eu nunca me senti rejeitado. Só por eles terem falado que eu fui adotado, significa que alguém, querendo ou não, me rejeitou. Mas eu nunca tive esse sentimento de rejeição, nunca tive esse sentimento por conta desse amor deles que foi tão grande, tão, tipo assim, verdadeiro, né? De cuidar de mim, enfim, ensinar tudo que eu sou hoje, que eu nunca me senti rejeitado, algo assim. Muitas vezes a gente se sente rejeitado pela vida ou pelos nossos próprios pais, até, tipo, biológicos, né? Mas quando eu realmente entendi que, cara, independente disso, meus pais me amaram e Deus também me amou, independente disso, sabe? Eu entendo o quão grande, o quão forte, quanto Ele nos ama, sabe? Independente das nossas circunstâncias ou de como a gente nasceu ou de como a gente tá. Ele continua nos amando, sabe? Continua nos chamando de filho, independente de como a gente começou algo, começou a nossa vida, Ele continua nos chamando de filho. Esse amor de adoção, pelo menos, tipo assim, que eu, pela minha experiência de cristão, tudo, eu entendo que é aquilo de que Ele nos escolheu e Ele nunca mais vai, sabe, tipo, nos rejeitar ou por qualquer coisa que a gente faça, Ele vai, poxa, então não vai dar mais, não, sabe? O amor dele continua sendo um amor também ágape, que é um amor também sacrificial, sabe? Que é um amor que, independente de tudo, Ele já se sacrificou por nós e esse sacrifício, sabe, não vai ser feito de novo, mas é um sacrifício pra sempre, sabe? Foi o Cordeiro perfeito. E eu entendo que, cara, independente disso, independente do que eu fizer, Ele continua me chamando de filho. É aquilo, cara, o mundo às vezes fala uma coisa de como às vezes a paternidade é ou como os pais são, mas o nosso Pai verdadeiro, celestial, é um Pai que sempre é diferente, sabe, de todos os pais terrenos, sabe? Ele se destaca, óbvio, né? Por ser o nosso Pai espiritual e por ser um Pai que realmente nos preenche cada lacuna que a gente precisa, sabe? Todos os dias, quando a gente tá ali, sabe, com o Senhor, na base, no culto, Ele continua sendo o nosso Pai que provê, sabe? Às vezes coisas que a gente tava precisando em relação a, cara, eu precisava de um amor, às vezes, do meu pai, mas Ele consegue preencher essa lacuna, porque Ele é o Pai que preenche tudo, sabe? E acho que é uma coisa que muitas pessoas precisam entender, que Ele realmente preenche tudo. A família realmente preenche coisas, sabe, às vezes amizades, Ele preenche relacionamentos, Ele consegue preencher, porque Ele é um Pai celestial que preenche tudo, todas as coisas, Ele é tudo, né? Agora que sabemos e conhecemos que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, para que eu e você tivéssemos vida, e se a gente aceitar esse convite, nós somos adotados por Ele como filhos amados do Senhor, a gente ainda tem mais uma notícia para você. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho, Ele é a verdade e não há outra verdade que não passe por Ele. Ele é o único caminho que nos leva a Deus, a verdade que nos faz conhecer o Senhor e a vida, que vai além da vida dessa terra, mas uma vida eterna com Ele. Uma vida sem Jesus é incapaz de ser vivida plenamente e eu posso te provar isso. Muitas vezes você faz o que gostaria de fazer e ainda assim se sente vazio. Você olha para o lado e pensa, eu tenho amigos, vivo experiências, mas ainda assim não sou completo. É porque falta em você o que te preenche de verdade. E esse tamanho exato é do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher você e te dar vida de verdade. O Pai te chama hoje para uma vida inteira com Ele. Viver uma vida plena no Senhor Jesus,
novas experiências, novos sonhos, um novo propósito. Que tal dar uma chance para o Senhor mudar a sua vida? O seu Pai Celestial ama você. Nunca duvide disso. E a prova disso é Ele ter entregado o Filho dele numa cruz para que você vivesse uma vida completa nele. Nunca se esqueça, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele espera você com uma vida nova de presente para você. O amor de Deus é gigante. Eu não sei se seu pai ele não tem sido presente, eu não sei se você tem tido um pai que não tem sido um bom pai para você. Mas hoje você descobriu que você é escolhido pelo Senhor e você tem um pai. Você é amado por Ele e Ele escolheu te amar. Escolheu entregar o único filho dele para que você tivesse vida hoje. Então escolha Ele como seu pai. Se você se sente desvalorizado, se você sente que às vezes não tem um pai presente na sua vida, Deus hoje ele te chama para estar ao lado dele. Em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, em momentos de alegria, Ele está contigo, não importa o que vier. Ele te chama para ser filho amado dele. Mas Ele está esperando só você deixar Ele entrar e Ele habitar na sua vida. Se você foi tocado por essa palavra, eu te convido a fechar os seus olhos e fazer uma oração junto comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu queria te agradecer, Jesus, por essa palavra e por esse momento que o Senhor nos permitiu ter. Eu gostaria de pedir, Senhor, para que eu possa sentir esse amor que foi apresentado, e eu gostaria de sentir como é ter um Pai presente. Então eu oro, Pai, pedindo para que o Senhor possa entrar no meu coração e para que eu possa sentir esse amor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. E nós queremos desafiar você. Durante essa semana, trate Deus como seu pai. Busque Ele, se aproxime dele, tenha um relacionamento de verdade com Ele. Deus quer ouvir você. Mas o que é pecado então? Eu comecei a me envolver, comecei a fumar maconha.